A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal para os amantes da escola bíblica dominical. Eu sou Adriano Ricobelo, sou professor, presbítero da Assembleia de Deus aqui na cidade de Franca, interior de São Paulo, e também sou teólogo por formação. Então, já adiantando o assunto, já queria pedir para que você deixasse o seu like. Se você gostou desse vídeo, se você já assistiu outros vídeos e você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário, porque é importante. O YouTube vai ver que você está gostando do vídeo. Então, e você também que está passando pelo vídeo, não se inscreveu, se inscreva para que você possa receber esses vídeos toda semana. Não se esqueça de ativar as notificações do sininho. Isso é muito importante para você receber em primeira mão os vídeos que são postados todo domingo, referente à aula que vai suceder no domingo próximo. Então a ideia é fazer uma parceria entre você, que está do outro lado da tela, e eu como professor. A ideia é fazermos uma parceria para que essa parceria gere conhecimentos e frutos, tá bom? Hoje eu estava conversando com uma irmã, a irmã Sheila, tá? Um abraço para a irmã Sheila. Estávamos conversando na escola dominical. Eu havia feito um comentário, né, sobre a questão da importância de se respeitar o espaço aonde o professor está dando aula. E ela disse para mim ainda, falou assim, ó, eu vou mais além. Quando nós falamos de particularidade, nós estamos falando também de particularidade das classes, ou seja, naquele dia eu falei sobre a particularidade de cada igreja e ela foi muito além, ela falou assim, ó, e tem a particularidade das divisões de sala, ou seja, para essa aula que eu estou dando para os adultos, tem igrejas que é separado, né, das irmãs e dos irmãos. Então, cada uma das salas tem a sua particularidade. As irmãs têm as suas necessidades, as suas concepções e as suas particularidades, assim como os irmãos. Então, há uma espécie de liberdade maior para poder falar determinados assuntos que numa classe unida seria um pouco mais difícil. Então, fica aí a orientação, foi muito bom ter conversado com a nossa irmã Sheila, que é professora da classe das irmãs aqui no Santa Cruz, tá bom? Que Deus abençoe de forma rica a vida de cada professor nosso aqui da Escola Bíblica Dominical do bairro do Santa Cruz, Assembleia de Deus. Vamos lá, meus irmãos e irmãs, lição de número 4. Lição de número 4 vai dizer assim, ó, o tema da nossa revista, resguardando-se de sentimentos ruins. O nosso textuário vai começar dizendo, e eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. A verdade prática, a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente, elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Então nós vamos entender melhor o que o texto áureo vai nos expor, a questão do sem motivo, e também o autor, na verdade prática, vai dizer que a cólera e a ira não podem dominar o coração, ou seja, elas devem ser evitadas, então, ou seja, o autor não está colocando limite, falando que não vai acontecer. Ele está dizendo que elas devem ser evitadas e também, através do embate, ser vencidas. Ou seja, aconteceu algum problema, ela precisa ser vencida, tá bom? Então vamos lá. A leitura bíblica em classe vai usar Mateus capítulo 25, Mateus 5, versículo 21 ao 26. Eu queria só destacar 4 pontinhos, porque já vai ser abordado na aula. O versículo 21, ouvistes o que foi dito aos antigos, primeiro ponto.
Segundo ponto, versículo 22. Eu, porém, vos digo. Tá? Terceiro ponto. Portanto, versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta, tá? E o quarto ponto, versículo 25. Concilia-te depressa, tá bom? Vamos trabalhar esses pontos aqui na lição. Vamos lá. A introdução. Na introdução nossa, vai dizer: o evangelho não é antinomista a partir da explicação desse conceito. Ou seja, o evangelho não é antinomista e o autor vai falar muito bem sobre isso. E vai dizer também que a cólera é a antessala do homicídio, ou seja, aquilo que está anterior a um fato consumado. O que acontece no ato anterior ao fato consumado? Nós vamos ver aqui que a cólera é a antessala. Vamos ver aqui também que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana, tá bom? Então vamos lá. Tópico 1 vai dizer assim, ó, o evangelho não é antinomista. Vamos lá para esse termo. O termo está no grego, que significa anti-lei, tá bom? Ele trouxe aqui os termos no grego, tá? E significa anti-lei, tá muito bem fácil de ser explicados aqui esse termo. Então, quando nós falamos sobre anti-lei, nós estamos falando sobre antinomismo. E esse termo ele foi cunhado por Martinho Lutero, tá? E concernente a essa questão de antinomista, ele está fazendo referência na época dele à contraposição entre a fé e as obras, porque não precisava das obras, dos rituais litúrgicos ou da questão das indulgências, por exemplo, que foi um fator determinante na época para que ele pudesse pensar a salvação não através das obras, mas também através da fé, tá? Eu queria salientar um ponto aqui, com exceção do sábado, todos os outros mandamentos foram aperfeiçoados por Cristo. Por quê? Porque o sábado é uma demanda litúrgica para o povo judeu, tá bom? Então foi a única coisa que ele não mexeu ou expandiu, tá bom? Vamos lá. Dentro dessa questão, nós vamos ver também no subtópico 1, né? Nós podemos usar como exemplo Atos capítulo 15, aonde no Concílio de Jerusalém os apóstolos dispensaram os gentios das práticas litúrgicas que acontecia entre o povo judeu, mas reafirmaram as demandas morais, tá bom? Então, nós paramos aqui para analisar essa questão sobre o antinomismo. Eles não eram contra a lei, mas não impuseram a lei sobre os gentios na questão litúrgica, mas na questão da prática, eles colocaram sim, porque dentro dos 10 mandamentos nós temos os princípios, tá? Se nós formos olhar isso, Paulo também nos deu grandes exemplos. Por exemplo, Colossenses capítulo 2, versículo 16, vai dizer que uns comem, outros bebem, outros têm dias de festas, outros têm sábados, outros têm lua nova, tá? Mas o que come e bebe e separa dias, festas, sábados e lua nova, eles separam para o Senhor, tá? Se você pegar Romanos capítulo 14, versículo 6, vai dizer a base de Colossenses capítulo 2, versículo 16. Uns honram o sábado, outros não honram o sábado. Uns comem de tudo, outros não honram, outros não comem de tudo, mas ambos honram a Deus. É por isso que é importante nós salientarmos isso daqui já no início, para nós termos essa ideia do que o antinomismo fala, tá? Ele fala que é aquele que é anti-lei,
Mas nós não podemos entender que Paulo era antinomista, pelo contrário. Ele tentou achar, assim como os apóstolos, um equilíbrio entre a lei, tá, e o cristianismo, tá bom? A lei de Moisés. Vamos lá. A lei e o evangelho. Dentro dessa questão, a expressão mais crucial aqui é: ouvistes o que foi dito aos antigos. Aponta uma perspectiva de um ponto da lei de Moisés. Então nós vamos ver que a ênfase à autoridade da lei revelou a real intenção de Deus presente nela. Atente para o mandamento: não matarás, é o exemplo aqui, ao qual escribas e fariseus levavam a interpretação somente em termos literais. E Jesus, ele especificou e ampliou e aprofundou a questão do homicídio, dizendo que ela tem início no coração, a partir da ira, a partir do ódio, a partir da cólera, tá bom? Então nós temos os 10 mandamentos, que são preceitos universais, e nós temos aí 612, 613 preceitos que complementam a lei, tá bom? É um aditivo que às vezes muitas desses aditivos não condizem mais com a nossa realidade. Nós poderíamos citar alguns aqui, mas o tempo não nos permite, tá bom? Então, abraçando essa questão aqui, nós vamos aí para o subtópico de número 3, que vai falar sobre o legalismo versus antinomismo. Os dois são, de igual modo, perigosos. Por quê? O antinomista, que é aquele que rejeita qualquer tipo de lei, preceito de Deus, ignora o Velho Testamento, ou ignora o Novo Testamento, ou até as próprias leis civis, ele é um antinomista. Ele rejeita todo tipo de normas morais, tá? Isso não tem importância. Leis éticas, isso também não tem importância. Eu faço aquilo que o meu coração deseja, aquilo que a minha razão determine que eu faça ou não. Por isso que nós temos aí muitos equívocos acontecendo dentro das igrejas, tá bom? O antinomista rejeita. E o legalista também é outro problema, porque nós temos fariseus e escribas que são doutores da lei na época de Cristo. O legalista também tem um problema. Por quê? Ele é obediente, mas ele é de forma egoísta. Tá? O legalista, ele quer a lei só para ele, da forma dele, do jeito que ele interpreta. Então, se ele interpreta a lei de alguma forma, ele acha que o outro não está cumprindo por causa das concepções que ele adquiriu, ou até às vezes por causa de experiências subjetivas que ele impõe como regra, conduta e norma para alguém, tá? Então ele começa a determinar padrões que não são bíblicos em muitos casos. Então ele é obediente, mas na lei, de forma egoísta, tá bom? E nós vamos ver aqui que Jesus, nessa questão do legalismo e o antinomismo, ele combateu, tá? Se nós formos pegar, por exemplo, Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, nós vamos ver o seguinte: Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, eu até disse isso hoje em sala de aula, porque hoje nós tivemos a lição de número 3 na igreja. Porque Jesus e os apóstolos, principalmente Paulo, usou muito o Velho Testamento como base. E muita coisa que Jesus falou e que Paulo falou já existia no Velho Testamento, mas esses preceitos foram ignorados ou foram interpretados de forma equivocada. Olha para você ver que interessante. Eu vou usar 2 versículos. O primeiro é Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16. Aonde diz, Velho Testamento, que nós deveríamos, o caso do povo hebreu, circuncidai o quê? O vosso coração. Existia a circuncisão como
pacto para a nação de Israel. Mas Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16, fala que a circuncisão tem que ser do coração. Aí quando você pega Romanos, capítulo 2, 28 e 29, Paulo vai usar aquilo que já existia, mas que era interpretado de forma equivocada. Ele vai dizer, circuncidai-vos o vosso coração. Ou seja, Paulo estava dando valor à circuncisão do corpo e coração, e não apenas no aspecto litúrgico ao qual era praticado. Então, o sentido ele é mais amplo, ele é mais completo, ele é mais objetivo, tá? Ele é mais intuitivo, ele é mais prático. Se você pegar, olha que exemplo interessante que você pode usar na sua sala. Levíticos 19, versículo 18. Lá vai falar sobre amar o próximo. O Velho Testamento já falava muito sobre isso. Você tem que amar a Deus? Tem. Mas ama o teu próximo como a ti mesmo. Levíticos, capítulo 19, versículo 18. Aí Jesus, lá em Mateus, capítulo 22, versículo 39, vai falar ali um versículo antes. Amai a Deus sobre todas as coisas. E vai acrescentar, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus amplia uma ideia que já existia no Velho Testamento e dá um novo significado. Tá? O segundo maior mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então aí você começa a entender que Jesus realmente ele veio para cumprir a lei. Ele veio para trazer, cumprir e subliminar, ou seja, sublinhá-la. Ou seja, ele veio dar conteúdo, importância, valor. Ele veio trazer o quê? Um significado real, tá? E não apenas literal da questão. Então você vai encontrar aí base no Velho Testamento também. Se nós formos usar a história da igreja como exemplo, falando sobre o antinomismo, nós podemos pegar, por exemplo, o período renascentista, embora tinha renascentistas cristãos e ateus, mas tanto o renascentismo quanto o iluminismo, que era mais ateu, no caso do iluminismo, que tratava a igreja como um problema, tá? Como uma praga para a sociedade, o iluminismo abre as portas para o liberalismo teológico. Então, tanto o renascentismo quanto o iluminismo usa como padrão, como regra, ou seja, Deus era a medida de todas as coisas, agora o ser humano é a medida de todas as coisas. Aí ele vai usar a razão como caminho para o conhecimento. Então nós podemos falar de um antinomismo tardio, aonde surge a partir do século XIV o renascentismo e a partir do século XVI temos aí o surgimento do iluminismo. Vale a pena você conferir depois um pouco mais sobre isso. Vamos lá para o tópico 2. O tópico 2 vai falar sobre a cólera. É o primeiro ato para o homicídio. Jesus não anulou o sexto mandamento do decálogo, tá? E ele revelou que a ira ou a cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração. De quem? De quem está praticando, tá bom? Aí vai dizer aqui, ó, não por acaso o verbo irar no grego e em Mateus é orgizo, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio. Tá, vamos lá. Quando nós analisamos essa questão de Caim, nós temos que entender e compreender o que o autor, aonde o autor quer nos levar. Ele está dizendo que a ira, a cólera, é a antessala do homicídio. Não matarás. É a antessala. Quando você vai pegar 1 João, capítulo 3, versículo 12, você vai ver o próprio João especificando que a morte de Abel foi ocasionada sim por Caim, por causa da inveja e de outras questões, por Deus não ter aceitado
as ofertas de Caim, mas olha para você ver um detalhe. João vai especificar que as obras de Caim eram más. Então pare para analisar. É uma antessala, ou seja, Caim não fez algo premeditado, vamos dizer assim, mas através da fúria e do egoísmo que ele sentiu, aliado às velhas práticas que ele já tinha, formaram a antessala do homicídio que iria acontecer logo em seguinte. Então, Caim, podemos entender através de 1 João, que ele já tinha práticas que não condiziam com a vida também de Caim. Então, os dois eram completamente diferentes. Então, o homicídio, na verdade, aconteceu através dos seus atos que já eram praticados. E João diz que as obras de Caim eram más, tá bom? Então isso era uma antessala da cólera. Então, se a cólera é a antessala, as obras de Caim eram a antessala da cólera, da ira e da inveja, tá bom? Então você vai ver aí que há uma cadeia de eventos que fazem com que tais acontecimentos aconteçam. O subtópico de número 2 vai especificar que um servo de Deus pode irar. Não há proibições, não há um ser humano perfeito, não há um cristão perfeito que diga eu não me iro, eu não fico zangado, eu não fico nervoso. Mas vamos especificar alguns pontos interessantes. Primeiro, Salmo capítulo 4, versículo 4. Analisa aí comigo. A Bíblia vai dizer o seguinte: estremecei. O que é estremecer? É ficar totalmente irado, é ficar raivoso, é ficar a ponto de estremecer, a ponto de querer fazer alguma coisa e alguém te segurar, dizer não vai, não faça. Então olha para você ver que interessante, estremecei, ou seja, você está irado a ponto de fazer alguma coisa. Mas não pequeis. Olha para você que interessante, salmista capítulo 4, versículo 4. Estremecei de ira, ficai nervoso, ao ponto de ranger os dentes, querer fazer alguma coisa. Mas a Bíblia vai dizer, mas não pequeis. Mas tem um ponto adicional à frente. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. Olha para você ver, pare e preste atenção aqui comigo. Ó. Estremecei de ira, mas não pequeis. Mas como é que eu não vou pecar? A partir do momento que eu me resguardo. Então o que eu vou fazer? O que o autor está falando? Vai para o seu leito. É o seu lugar de refúgio, é o seu lugar de descanso, é o seu lugar de segurança. Vá para o seu leito. Não vá atrás do problema. Não haja na hora. Não haja por impulso. Aí o texto de Salmo capítulo 4, versículo 4 vai dizer: e acalmai-vos. A partir do momento do estado de o estado em que eu me estremeço, eu vou para o estado de estremecer de ira para o estado de acalmar-vos. Ou seja, eu tenho que resolver essa questão, resolver esse problema, mas de maneira calma e não de maneira furiosa. Porque se você for ver aqui, Efésios capítulo 4, versículo 26, vai dizer: estremecei-vos de raiva. Não pequeis, acalma a vossa raiva, tá? E não ponha o sol à sua frente. Olha para você ver. Olhe para o sol do meio-dia, você fica cego. Você não consegue enxergar. Porque a partir do momento que você olha para o sol do meio-dia, o ápice do sol, e você olha para um outro objeto, você não consegue enxergar aquele objeto. E nessa fração de segundo, nessa fração de momento, você comete um delito, um ato, algo que você não quis. Mas como você estava cego, você não conseguiu impedir. Mas quando você para, você olhou para o céu, você olhou para o objeto, para a situação e viu que ficou tudo branco, você para. Acalmai-vos. Entrai no seu aposento, ou seja, no seu lugar de refúgio, e acalmai-vos. Aí você, quando abre o olho, você consegue ver o objeto. Olha para você ver que interessante.
Então essa aplicação é muito importante sobre a questão da cólera no contexto bíblico. João capítulo 2 é outro ponto interessante que vai nos dizer assim que Jesus um dia chegou no templo e pessoas estavam vendendo sacrifícios, e ali é especificado: bois, ovelhas e pombos. A Bíblia vai dizer que ali havia mercadores e cambistas. Mercadores e cambistas. Aí você para analisar, tem mercadores, tem cambistas dentro do templo, do pátio do templo, vendendo animais, bois, ovelhas e pombos, animais em geral. Então tá uma bagunça. Tá tudo desorganizado a liturgia do culto. Aí a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus fez um chicote de corda. Olha para você ver. Então me dá a ideia de que Jesus viu a situação e diz assim, e se irou. Peraí, eu vou resolver essa questão. A Bíblia vai dizer que ele fez um chicote de cordas. Só que você vai ver que Jesus não lida delicadamente com o mal. Ele não lida. Isso é um ponto crucial. Ele não lida delicadamente com o mal. Não é com a pessoa. O problema não está na pessoa, mas o mal que a pessoa está praticando. Então você vê que não acontece nenhuma violência física. Jesus não agride ninguém ali no templo. Jesus não esbofeteia ninguém. Jesus não cuspe em ninguém, que era um ato nojento. Um ato de repúdio, não. Ele vira as mesas dos cambistas e acaba com aquela farra que existia ali. Então você vai ver que mesmo a Bíblia mostrando em Mateus capítulo 11, versículo 29, que Jesus era manso e humilde de coração, você vai ver algumas referências aqui que Jesus ele não lida delicadamente com o mal. Então a ira que Jesus expôs era uma ira contra as ações maldosas do ser humano, e não contra o ser humano, contra a pessoa, contra a vida, porque a vida era resguardada pelo mandamento não matarás. Então, quando a ira veio, aconteceu isso, ó. Lucas capítulo 13, versículo 32. Jesus falando para Herodes, e dizei, aquela raposa. Jesus chamou Herodes de raposa. Se não me falha a memória, Herodes Antipas e não Herodes o Grande. Dizei aquela raposa, falando para Herodes. Mateus 23, 27. Jesus chamando os fariseus de sepulcros caiados, tá? Mateus 23, 33. Vai chamar os pecadores, no caso os fariseus e escribas novamente, de serpentes e raça de víboras. Olha para você ver se isso não é raiva, se não é ira, mas é uma ira contra o mal que eles estavam praticando. E o outro, para terminar aqui, Mateus 23, 24, vai dizer, Jesus chamando os fariseus também de condutores de cegos. Olha para você ver a questão da ira, tá bom? O versículo 27 que nós lemos aqui de Efésios, capítulo 4 e 26, eu esqueci de acrescentar aqui, que depois que ele fala sobre não colocar o sol sobre os vossos olhos, sobre o vosso rosto, aí no versículo 27 vai dizer, não deis lugar ao diabo. Olha para você ver que interessante. Primeiro vem o ato de si mesmo. O ato da ira é comum, é natural. O ser humano vai sentir isso porque é um sentimento. Mas irar-vos de forma como Jesus irou é importante. Por quê? Porque ele está lidando e está irando-se contra o mal que estava acontecendo ou contra o mal que o ser humano estava praticando. Mas independente da ira, você não deve dar lugar ao diabo, porque quando você dá lugar ao diabo, você automaticamente dá espaço para que ele determine o que será feito com aquela ira, tá bom? Então, depois você lê Salmo capítulo 4, versículo 4, que eu especifiquei aqui, de forma
bem interessante para que você possa abordar isso em sala de aula juntamente com Efésios 4:26, tá bom? Vamos lá. Aí aqui no subtópico 3, o valor da pessoa humana, Mateus 5:21, 22, Jesus vai enfatizar o valor da pessoa humana. Ele vai usar o termo que é usado lá, que é o termo raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia. Ou seja, era uma ofensa grave igualada à blasfêmia. Ao chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio e incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Vamos separar esses dois termos, tá? Quando eu falo de raca, eu estou falando realmente de uma pessoa inútil, uma pessoa de cabeça oca, uma pessoa que não pensa nada, uma pessoa de cabeça vazia. Existe até um termo popular que a cabeça vazia é oficina do diabo, né? Não tem um termo popular que diz, e realmente é uma grande verdade. Então, chamar uma pessoa de raca era uma ofensa muito grande nos tempos bíblicos. Só que raca, anote aí, raca é um insulto de intensidade moderada, tá? Então você insulta a pessoa, mas o termo raca não me dá a ideia de algo muito grave, mas uma intensidade moderada. Por isso que é cabeça oca, cabeça vazia, uma pessoa inútil em algum aspecto, tá? E quando você olha a palavra moros, ela não é como o termo moros. Ou seja, a palavra raca não pode ser comparado ou juntado ou dizer que é o mesmo significado. Não é. Por quê? Porque raca lança uma ideia sobre a capacidade humana. Ou seja, pode significar falta de moral. Então, o termo moro, ele é mais agressivo do que o termo raca. Porque o termo raca está falando da intelectualidade da pessoa. Quando você fala que a pessoa não entende nada, a pessoa não sabe de nada, e você tenta diminuir a pessoa nesses termos. Porque raca está falando do termo intelectual da pessoa, tá? E enquanto o moros significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Então tem um outro sentido mais moral, mais ético do que o próprio termo raca, que está ligado mais à intelectualidade da pessoa, tá bom? Então vamos lá. Aqui vai dizer que o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno, do grego geena. Não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente o que nutre a cólera, o ódio, o rancor no coração. Ou seja, se nós transliterarmos esse conceito para hoje, seria o seguinte: você faz uma falsa acusação. Você chama alguém de algum termo que a pessoa se sinta ofendida. E quando ela leva isso à justiça, calúnia, por exemplo, calúnia, né? Quando você faz uma calúnia em rede pública, em rede no YouTube, Facebook, e a pessoa se sente ofendida, ela tem todo o direito de buscar os seus direitos. E você pode pagar por isso, tá? Você pode sofrer uma indenização através da justiça, ou em determinados casos, se for um racismo ou algo assim, você pode pegar até uma pena de prisão, tá bom? Então, é como se nós pudéssemos transliterar para isso. Para o nosso tempo, Jesus está falando, se você cometer algo e a pessoa se sentir ofendida, você pode pagar por esses erros. Então, nós temos que tomar muito cuidado na nossa ira quando nós estivermos irado com alguém. Hoje, questões de religião, questões políticas, questões sociais podem levar a debates acalorados, dentro e fora da igreja. Pode ser no trabalho, pode ser na rua, pode ser entre seus amigos, seus familiares, na própria igreja. E isso pode gerar conflitos internos que podem ser levados e conduzidos à justiça secular, tá bom? Vamos lá, então aperfeiçoe isso.
para que os seus alunos possam sair bem entendidos sobre a cólera. Vamos para o tópico de número 3, vai falar sobre a oferta do altar e a desavença. Aqui nós vamos falar sobre a oferta do altar e o subtópico 2, evitando a desavença. Para o judeu, o subtópico 1, ofertar era um ato sagrado. Jesus valorizava esse ato, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. O verbo grego para reconciliar significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. Então essa desavença entre os irmãos e entre as pessoas, elas vão acontecer. É muito interessante quando você pensa que o tempo é o nosso amigo. O tempo não é o nosso inimigo, o tempo é o nosso amigo, e eu sempre reafirmo isso. Talvez algumas divergências vão acontecer na sua vida, no meio de seus amigos da igreja. O tempo é o melhor remédio para todas as coisas. Não haja mediante a ira, mas através do tempo. Mas que você, entre esse período, você possa pensar, refletir, analisar e compreender que a melhor opção não é estar longe, mas estar perto. Então, a palavra reconciliar dar-nos a ideia de juntar as amizades. Porque Deus nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Então eu tenho o ministério da reconciliação, que é entre Deus e a humanidade, e eu tenho o ministério da reconciliação, que é dado entre seres humanos, ou seja, Deus nos deu o ministério da reconciliação para que haja reconciliação com o próximo. O subtópico 2 é as desavenças que acontecem dentro da igreja. Nós vamos ver aqui o texto dizendo que os versículos 23 e 24 dizem respeito à adoração e o 25 e 26 dizem respeito ao processo legal. Você vê que uma coisa puxa a outra. Por isso que temos que estar bem atentos às nossas normas, regras e condutas dentro da igreja, porque isso envolve a adoração, a questão ética, moral, espiritual. O reino não é só espiritual, ele é terreno também, tá? É o reino de Deus que chegou até nós. Aí Paulo vai fazer uma advertência muito grande para a gente já encerrar aqui, concernente às pessoas que entram em causas judiciais. Ele vai dizer assim em 1 Coríntios 6, do 1 ao 15. Não há ninguém entre vós sábio, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos, para que levar as suas causas. Eu entendo, compreendo que há uma resistência muito grande, e os pastores que estão me ouvindo sabem disso, que as pessoas têm dificuldade de apresentar os seus problemas, as suas indiferenças, principalmente questões financeiras, que tem contra o seu irmão, é para o pastor. O pastor está como intermediador. Não é que ele vai querer saber da sua vida, mas ele está em um estado de intermediador. E às vezes o irmão, por não querer conversar com seu pastor, com a sua pastora aí, dependendo da igreja, ele leva a sua discussão ao patamar da justiça, sendo que isso poderia ser resolvido entre ele, o seu irmão e o pastor. Poderia ser muito bem resolvido, mas as pessoas infelizmente têm uma resistência muito grande. É por isso que Paulo diz, não tem ninguém aí, uma pessoa sequer, um sábio, alguém dedicado na obra de Deus que possa resolver esses problemas internos, porque o povo está passando vergonha. Os cristãos estão chegando na justiça e estão entrando com pedidos aí de restituição, e tantas outras questões, e a igreja está ficando mal falada, tá? Esse é o termo mais simples, tá bom? Então que possamos aí, meus irmãos, nós estamos chegando ao final, como eu já disse, é um reforço às nossas aulas, é um reforço para a sua igreja, para a sua classe, para que você possa pegar alguns pontos, analisar e levar aí para o seu contexto atual da sua sala, seja sala de irmãs, de irmãos ou sala juntas, tá bom? Que você aplique a sua aula da melhor forma, com o nosso conhecimento aqui adquirido e levado até você através do YouTube, tá bom? Então que Deus venha abençoar a sua vida. Vou lembrar você mais uma vez, se você gostou desse vídeo, se você
gosta desse conteúdo, a dedicação que eu tenho em passar esse conteúdo com amor e com carinho, deixe o seu like, deixe o seu carinho, e eu vou deixar na descrição do vídeo o meu número de telefone. Se você quiser a revista em PDF ou o livro, me mande um oi no WhatsApp, eu vou enviar para você. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o Pix, se você quiser ajudar esse canal para a gente melhorá-lo em imagem e som, e você quer ajudar, quer nos abençoar, faça isso, que Deus vai te abençoar grandemente. Deus abençoe, ficamos aí aguardando a próxima semana, ore por nós, ore